Eu observo o mundo ao meu redor como quem desperta de um sono antigo. Vejo as avenidas cheias, as pessoas correndo atrás de compromissos, as telas brilhando como pequenos sóis artificiais, e mesmo assim, sinto que algo invisível caminha entre nós. Eu aprendi a ter medo do barulho, mas agora percebo que o verdadeiro aviso mora no silêncio. Enquanto tudo parece normal, um vírus avança sem rosto, atravessando fronteiras como se o ar fosse uma estrada aberta. Eu entendo que minha fragilidade sempre existiu, mas vivi como se fosse eterno, como se a tecnologia pudesse me salvar de todas as quedas. Quando olho para o céu da minha cidade, imagino as nuvens mais pesadas, como se a própria criação respirasse com dificuldade. Não sinto isso como castigo, e sim como um chamado que atravessa gerações, dizendo que me afastei demais do que é sagrado. Dentro de mim surge a imagem de uma grande mão feita de luz, pairando sobre a terra sem tocar, apenas advertindo, como um pai que segura o filho antes do erro. Eu começo a compreender que o maior perigo não é só a doença que atinge o corpo, mas a enfermidade silenciosa da alma, que eu mesmo alimentei com indiferença e egoísmo. Pergunto a mim mesmo se estou pronto para entender esse aviso antes que o tempo se feche de vez. Eu caminho com o olhar pelos corredores imaginários dos hospitais e sinto o cansaço de quem luta pela vida todos os dias. Vejo médicos, enfermeiros, famílias separadas por protocolos e percebo que o vírus não pergunta quem sou, apenas revela que todos somos igualmente frágeis. Quando penso na natureza ao meu redor, lembro das florestas que ajudei a transformar em concreto, dos rios que tratei como se fossem infinitos, dos animais expulsos para longe do meu conforto. Eu começo a ligar esses pontos e entendo que o desequilíbrio não nasceu agora. Ele cresceu nas minhas escolhas silenciosas. Pergunto a mim mesmo quando foi que passei a chamar de progresso aquilo que fere a própria vida. Olho para as pessoas presas às telas, inclusive para mim, e sinto que muitas vezes atravessei o sofrimento alheio sem realmente enxergar ninguém. Compreendo que o maior salto do vírus talvez tenha sido dentro do meu coração, quando deixei de cuidar do próximo para cuidar apenas dos meus interesses. Imagino uma balança diante de mim, de um lado o amor, do outro o egoísmo, e percebo que nenhuma vacina alcança o lugar onde nasce a verdadeira doença. Dentro do caos, eu começo a ouvir uma voz mais profunda, como se uma janela se abrisse para a luz. Recordo ensinamentos que aprendi ainda criança, palavras que diziam para buscar primeiro o reino de Deus e tudo o que é justo. Eu entendo que não se trata de fugir da realidade, mas de reencontrar o centro da minha própria vida. Vejo pequenos gestos renascendo ao meu redor e também em mim, a vontade de ajudar, de pedir perdão, de voltar a conversar com quem eu havia esquecido. Descubro que a fé não apaga a dor que sinto, mas devolve direção aos meus passos perdidos. Quando penso no arcanjo Miguel, não o imagino como guerreiro de destruição, e sim como guardião do equilíbrio que eu preciso aprender. É como se suas asas formassem um abrigo invisível sobre a minha casa e sobre todos que buscam recomeçar. Pergunto a mim mesmo com sinceridade, como estaria meu coração se hoje fosse meu último encontro com o Criador? Percebo que meu verdadeiro abrigo não é feito de paredes, mas da consciência que decido construir todos os dias. Eu reconheço que o vírus continua sendo uma ameaça real, mas sinto que a pergunta mais importante ecoa dentro de mim. Quem estou me tornando diante do medo? Vejo dois caminhos abertos na minha frente, como estradas que partem do mesmo lugar. Em um deles está o egoísmo que tantas vezes escolhi, a pressa de salvar apenas a mim, o esquecimento dos mais frágeis. No outro caminho encontro a solidariedade, a partilha e o retorno ao sagrado que por tanto tempo adiei. Entendo que ninguém decidirá por mim, porque a mudança começa nos meus gestos simples e silenciosos. Imagino novamente a mão de Deus mais distante, como se dissesse que o aviso já foi entregue e que agora o tempo da escolha é meu. Sinto um chamado para praticar a caridade, vigiar meus pensamentos, reconstruir relações quebradas e fortalecer minha espiritualidade todos os dias. Compreendo que o maior antídoto contra qualquer fim não está apenas nos laboratórios,
mas no coração humano quando ele decide voltar a amar. Por isso, assumo o compromisso de levar essa mensagem adiante e acreditar que enquanto houver fé dentro de mim, nenhuma escuridão será mais forte que a luz que sustenta minha vida.